Então vamos lá, né? Nossos capítulos 18 e 19. Acho que eu nunca li um livro com capítulos tão curtos. Sim. Esse aqui, ele é bem... São bastante capítulos, mas é curtinho, é 5 páginas cada capítulo. Uhum. Então, nosso capítulo 18, informações e esclarecimentos. Primeira questão aí. Alfredo sugere a Aniceto a não dar continuidade na viagem naquele momento, explicando as péssimas condições que o planeta estava enfrentando. Quais dificuldades o planeta enfrentava naquele momento? Tá logo na primeira página. Né? Primeira aí. Não me sinto com direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinaram a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Na verdade, é aquilo que a gente tinha comentado, né, na época que o livro foi escrito, né, foi justamente na Segunda Guerra. Esse capítulo todo mostra isso, né? Então, a dificuldade naquele instante era justamente essas tempestades, essa tempestade magnética que ainda iria acontecer naquele dia. Ele continua, né? Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzindo o número de homens e mulheres, continua cultivando espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Quer dizer, estava um tumulto só, né? Porque o pessoal ficava ligado na guerra. Imagine o tumulto que devia estar, né? O tumulto que devia estar naquela situação. Confusão mental, né? O mundo naquela época. O conflito armado e o mental, né? Exatamente. Já pensou? Porque quando ocorrem essas guerras, elas não ocorrem só no plano material, né? Também elas têm o seu desdobramento também no plano espiritual. Exato. Muitas vezes os soldados morrem na batalha, mas nem percebe que morreu, continua achando que está vivo ainda e lutando como se estivesse vivo ainda. Já pensou? E são muitas mortes ao mesmo tempo, né? Isso também é complicado. Uhum. Sim. E aqui eu achei interessante, ó, que ele fala assim: os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Isso. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Uhum. Então você vê que além daqueles que estavam lá na guerra, um dando tiro no outro, ainda tem as pessoas que ainda articulavam em termos de palavra e de pensamento, isso tudo influenciava, né? É só lembrar, né? O poder de persuasão que teve Hitler para conduzir uma nação inteira a uma guerra praticamente quase que autodestrutiva. Impressionante, é impressionante. Impressionante. A mobilização dele, como é que ele conseguiu manipular tanta gente, né? E levar tanta gente a pensar e articular daquela forma. Ele tinha um poder um poder magnético. Quando ele fazia aqueles discursos dele, ele magnetizava a audiência. É um negócio sério. Porque a gente pensa que isso, você vê, se ele tivesse usado isso para o bem, quanta coisa boa ele poderia ter feito. Sim, sim. O cara era quase hipnotizador, né? Ele era hipnótico. Apesar da gente não entender alemão, não entender uma palavra que ele fala, pelo menos, mas só o tom de voz, a articulação dele. Porque ele não pode dizer a argumentação porque você não entende, né? Mas o tom de voz, a articulação dele,
a entonação extremamente agressiva aí, né? E dominadora mesmo, né? Impressionante, impressionante. Paralisar milhões de pessoas ali. E aí fala que, assim, reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. E isso a quantidade de pessoas, né? Acho que a quantidade de pessoas que vamos dizer, que estavam ligadas à espiritualidade era muito pequena, vamos dizer, né? Era em número reduzido, mas a quantidade de pessoas com vibrações ruins era bem maior, então, né? E tem um outro aspecto aí, além da guerra em si, que o Hitler combatia lá os aliados, tinha a questão dos judeus, né? Você imagina como sofreu aquele povo, como eles sentiam que iam morrer. O que uma pessoa solta no ar quando está nessa situação, né? Ou vendo os parentes morrerem, separando famílias. Famílias, pai, mãe, irmão, irmã. Uma covardia terrível. Porque eles mandavam para a câmara de gás homens, mulheres, velhos, crianças. É judeu, vai para a câmara de gás. Vamos tomar um banho, vocês vão tomar banho. Eles sabiam que não era banho. E separando, né? Mandavam o pai para um campo, a mãe para o outro. Sim. É porque eles tinham dois tipos de campos. Tinha o campo de concentração, na qual eram trabalhos forçados, e tinha os campos de extermínio, que era exclusivamente para matar mesmo. Os trens da morte, né? É tudo de trem de um campo para outro. Yes. O campo de Auschwitz, por exemplo, era campo de extermínio. Isso. Câmara de gás, o povo lá matava mesmo. Tinha dó, não. Mas até hoje tem gente que se sente mal, né, na visitação desse campo aí, né? Sim. Eu não conheço, não, mas as pessoas que eu conheço, que já diz que visitaram, diz que tem uma vibração ali um tanto quanto confortável, né? Desconfortável. Porque não é para menos, né? Não é para menos. Fica impregnado. É aquilo que a gente já viu lá da egrégora, né? E esses pensamentos, eles ficam impregnados no local. Então, as pessoas que são mais sensíveis, elas sentem essas vibrações do local. Tanto as vibrações dos alemães, né, da maldade que eles tinham, quanto do desespero dos judeus. E muitos inconformados. Né? Eu até vi um post muito tempo atrás, que eu não sei se é verdade, mas que diz que num desses campos de extermínio estava escrito lá: se Deus existe, ele terá que implorar pelo meu perdão. Né? Nossa, tal a inconformidade deles na situação que eles estavam. Impressionante isso aí, viu? Porque mais do que a morte, eu acho que mais do que a morte, que realmente é muito triste, doloroso, tinha as experiências ainda, né? De mudança de cor dos olhos. Eles quebravam os membros e tornavam tentar emendar, né? Voltar ao normal. Eles fizeram muita maldade. Cortavam as partes e costuravam em outro. Os médicos eram terríveis. Não lembro se vocês viram acho que esse ano, não sei se foi noticiado, mas dia 27 de janeiro é a data em que foi libertado o campo de Auschwitz. Não. Foi 27 de janeiro de 1945. A coincidência, alguns anos atrás, que eu percebi, é que o 27 de janeiro também é a mesma data. 27 de janeiro, a data em que houve o incêndio lá naquela Boate Kiss. Isso. E eu comecei assim a pensar, né? Porque é muita coincidência, a mesma data, 27 de janeiro. E aí eu comecei a pensar depois, porque acho que 2 anos depois que houve o incêndio dessa Boate Kiss, eu lembro que eu estava vindo para trabalhar e eu vi no jornal, estava vendo no jornal, né, a capa do jornal,
E aí era justamente num 27 de janeiro. Acho que foi 2 anos depois que houve o incêndio, aí tinha 2 notinhas de chamada na capa de jornal, a libertação do campo de Auschwitz e o incêndio da Boate Kiss, os 2 na mesma data. E aí depois eu liguei os fatos porque a maioria dos que morreram lá na Boate Kiss, eles morreram envenenados, porque pegou fogo no forro. Isso. E o forro liberou um gás, que é o gás cianeto. Nossa, olha só, hein? O gás cianeto é o mesmo que os nazistas usavam lá. nos campos de extermínio, nas câmaras de gás. Sim, nossa. Aí eu fiz a ligação, né? A mesma data, 27 de janeiro, e é o mesmo elemento, né? O mesmo gás. Aí tem. Aí, alguns anos depois, na época que eu fazia o curso de médiuns mesmo, veio relato de mensagens de alguns jovens que morreram lá, envenenados, e eram reencarnação de pessoas que participaram dos campos de extermínio. Olha só. Então você vê que não é nada coincidência, tudo tem um porquê. Sua razão de ser. Sim. Devia ter muito soldado ali, né? Provavelmente Mas muitos daqueles... Talvez até oficiais de patente mais alta, né? Que eram os que comandavam mesmo a história. Os soldados só obedeciam, coitado. Mas tinha muito caso de soldados lá também que faziam isso por prazer, viu? Tinha prazer de fazer, né? Tinha. Eu li um livro uma vez, eu não estou lembrando o nome, vou lembrar, que um judeu relata, ele sobreviveu ao campo. Que eles amarravam o judeu na entrada do campo e os alemães passavam e apagavam o cigarro no cara. Nossa. Até ele desmaiar. Chega um ponto que seu organismo não aguenta mais de dor, você desmaia. Aí perde a graça, né? Mas aí quando o cara desmaiava, eles paravam, botavam outro. Tá. Tem coisas assim que só quem passou por aquilo que sabe. Mas o que eu acho assim, vamos dizer, legal, entre aspas, assim, mas aqui, hoje, por exemplo, eu acho que, eu não conheço a Alemanha, mas o europeu, de maneira geral, ele preza muito o passado, né? Ele faz questão de lembrar o passado. Então, estão muito ligados à história, né? Então, eles preservam lá esse campo lá e mostra, né? Vai lá, sim, leva a molecada, ó, aqui aconteceu isso. É a velha história, né? Se você não se lembra da história, você tem grande chance dela voltar a se repetir. Tem que preservar para as próximas gerações saberem o quanto foi horrível. Aonde foi, como foi, entendeu? Para ver se mexe um pouco com a consciência de cada um, das futuras gerações, para que, né? Pô, pessoal, peraí, não dá mais para isso, né? Vamos tentar outra coisa aí? Eu lembrei também de uma frase do personagem do Yoda, da Guerra nas Estrelas, né? No episódio 7, no episódio 5, que é o Império Contra-Ataca, o Luke, né, que é um aprendiz de Jedi, ele vai até um planeta lá para encontrar com o Yoda. Até então ele não sabia quem era, né? Aí ele cai lá no pântano, tudo mais, aí ele encontra com uma criaturazinha verde, né, baixinho, e aí ele fala até aquele instante ele não sabia que ele era o Yoda, né? Ele fala, né, eu estou à procura de um grande guerreiro. Aí ele fala, grande guerreiro? Guerra não faz ninguém grande. Então, faz sentido. E é interessante porque, assim, o George Lucas, quando ele fez esse Guerra nas Estrelas, ele se inspirou muito na filosofia, porque tem muita coisa lá que é inspiração filosófica. Ele deve ter lido muito livro de filosofia. Tanto que, vamos dizer assim, no filme, a filosofia Jedi, ela se parece extremamente com o estoicismo. A filosofia estoica é praticamente igualzinho às falas dos
Cavaleiros Jedi, né, que fala lá. É a mesma coisa, né? Então ele deve ter lido muito sobre filosofia para fazer esses roteiros. E é a realidade. A guerra só existe em planetas atrasados como o nosso. Então o dia que nós abolirmos a guerra vai ser um atestado realmente de civilização de fato no nosso planeta. Sanidade. Atestado de sanidade. Na verdade, as guerras, as grandes guerras, como a primeira e a segunda, elas só têm uma coisa de bom, né? Que é um avanço galopante da tecnologia. O cara precisa sobreviver. Sim. Então você tem várias coisas que surgiram durante a guerra que foram aproveitadas depois nos anos de paz, né? Mas o custo é muito alto, muito caro, né? Fica muito caro. Ah, sim, com certeza. Vidas humanas não tem preço, né? Então... O custo-benefício é altíssimo, né? Eu recebi outro dia um filme, eu até mando para vocês se vocês quiserem, a fábrica de aviões na Inglaterra. O ritmo de produção dos aviões era um negócio fantástico. Trabalhavam homens e mulheres, assim, mas muitas mulheres na fábrica, porque eles queriam montar. Foi você que mandou. Eu mandei para você, né? Então. Mandou. Um negócio isso, impressionante. Nos Estados Unidos, fabricação da Boeing, se não me engano. Um monte de mulher na linha e tal, trabalhando. Aquele filme é real, é um filme que foi gravado na linha de produção mesmo. Para poder, vamos assim, fazer os esforços de guerra, as coisas têm que ser assim, um ritmo alucinante, porque não tem como. Você fabrica um avião que daqui a pouco ele vai ser abatido, você tem que fabricar outro, navio. Então o negócio tem que ser realmente... E diga-se de passagem que a linha de produção não tinha nenhum controle, que o avião ia ser abatido, como o Cláudio falou. Então, do jeito que saísse, estava bom. Se ele caísse antes de usar, não tinha problema. Sim. O importante era liberar uma quantidade cada vez maior de aviões. E aqui mais para frente, aqui, ele fala assim... Aniceto o escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, né? Porque eles estavam para fazer a viagem, né? Eles iriam dali para mais próximo da crosta, né? Aí o Alfredo fala, né? Não me preocupo com a sua pessoa, dirigindo de maneira particular ao nosso instrutor, mas esses dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Era o Vicente e o André, não é isso? O Vicente e o André, né? Porque eles não estavam, assim, meio que acostumados ainda, né? A essa situação. Ele fala assim, avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. Então, quer dizer, nesses momentos de conflito, imagina o trabalho que eles tinham no plano espiritual para conter, né, toda essa coisa negativa que era produzido pelos encarnados. Aí a questão número 2, Alfredo comenta que a humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Como você entendeu essa afirmativa? Está explicadinho no parágrafo seguinte, né? A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olho humano não se disseminem vibrações mortíferas, se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Ou seja, o pessoal realmente... Mas brincar de boneca, ou seja, a imaturidade humana, né? Que a partir do momento a criança é imatura, então ela brinca por maturidade, que faz parte do processo de desenvolvimento dela. Mas a criança é imatura, então como a humanidade parece brincar de boneca, ou seja, continua com a imaturidade. O homem destrói como se fosse uma brincadeira, né? Destrói o patrimônio, desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse de boneco. Então, é como uma criança mesmo, né? Não tem problema nenhum. Vamos destruir, depois de constrói de novo. Muitas vezes sem pensar nas consequências, porque a criança é inconsequente.
Sim. Por falta de maturidade, obviamente. Então, acho que é bem por aí, né? Porque se a gente for ver os métodos que os alemães usavam, é coisa assim, dizer que é medieval, eu acho que é até suave, né? A barbárie que eles submeteram os judeus nos campos de concentração, nos campos de extermínio, é coisa vista assim na antiguidade, naquelas guerras de extermínio que se fazia entre os povos pagãos. Então era um negócio assim. Por isso que ele fala aqui que faz e desfaz os patrimônios da civilização, quer dizer, o mundo já tinha chegado num nível, né, que não era mais para voltar a essa barbárie que eles estavam fazendo. Uhum. E quantos monumentos foram destruídos durante as guerras, né? Coisas que não teve retorno. Porque aqui, quando ele fala faz e desfaz os patrimônios da civilização, como se brincasse com bonecas, eu vejo mais o lado civilizatório e moral mesmo, né? Coisas materiais é passageiro mesmo. Mas vamos dizer assim, os valores da civilização, né? O status que a civilização tinha chegado no século XX estava, vamos dizer assim, sob fogo cerrado de alguns líderes que pareciam vindo direto da Idade Média. Né? Ele queria apurar a raça humana, né? Ele dizia que os arianos eram os seres superiores, né? O Hitler queria provar isso. Ele enlouqueceu, né, na verdade. Ele era meio doido, né? Porque não existe raça pura. Só na cabeça dele, doente, né? Só na cabeça doente dele, cara. Quando eu falo de patrimônio, Cláudio, eu entendo o seguinte: quando você destrói certas coisas, muita coisa foi de séculos e séculos atrás foi destruída durante a guerra. Sim, você destrói a história, né? Não é o material, você destrói a história, você afeta a humanidade de uma outra forma, né? Que você anula coisas que seriam muito importantes, de serem até descobertas, coisas que deixaram de ser descobertas porque você simplesmente terminou aquilo ali. As cidades foram arrasadas, né? A Alemanha... Eu tive em Dresden, na Alemanha, uns anos atrás, eles preservam até hoje as ruínas da guerra, como um alerta, né? Então eles construíram prédios maravilhosos ao lado de ruínas que estão preservadas, que são... E foi interessante quando eu estive lá, isso foi em 2002. Os caras estavam fazendo um prédio e descobriram eles imaginavam que ali tinha um prédio, tinham muitas construções, tinham vários corpos destruídos e as ruínas que estavam enterradas eram ruínas da época da guerra. Tudo tinha pegado fogo. Tem prédios lá que eles preservam a parede preta, né, do fogo. Isso. É um negócio muito interessante. Mas isso acho que é interessante para poder a pessoa bater o olho ali e falar, nossa... Né? O alemão me falou aquilo ali, a gente preserva para chamar atenção, porque nunca mais... Atenção, eles têm muito remorso, sabia? Eles pedem desculpa toda hora, eles quando conversam com a gente, a grande maioria, né? Lógico que tem lá os nazistas ainda. Os neonazistas. Eles têm muito remorso de tudo que foi feito, eles pedem desculpa toda hora. Graças a Deus o poder lá, essa Angela Merkel, aí é uma criatura, assim, bem, extremamente consciente. E eles, qualquer movimento neonazista, os caras vão lá e apagam no sentido de sufoca mesmo, para que o negócio não cresça. Né? Porque voltar ao que era antes, os horrores da guerra, quem vivenciou os horrores da Segunda Guerra Mundial, pensa e sabe como é terrível essas ideologias extremistas. Com certeza. A maturidade europeia, do europeu de maneira geral, aí o pessoal diz, né? Passaram por 2 guerras, isso aí realmente marcou, né? Uma geração e eles passam isso até hoje, né? Através da escola, do conhecimento, mostram para a criançada, cuidado, não façam, eu sofri na pele e tal. Entendeu? Pelo menos isso acho que acende a
a mentalidade das novas gerações aí para que... O que o Alexandre falou a respeito do patrimônio histórico, eu lembrei agora do Pártenon, na Acrópole de Atenas. Quando você olha as fotos atuais do Pártenon, por exemplo, você vê tudo destruído. Mas até a Primeira Guerra Mundial, ele era muito bem preservado. Por quê? Porque os turcos, que até então, né, dominavam a região ali e tudo mais, eu não lembro bem, mas se não me engano, parece que lá era depósito de material bélico, né, de material, bombas, coisas assim, explosivas, e que parece que foi bombardeado ali e aí explodiu tudo. Uma coisa assim que aconteceu, não lembro, não me recordo bem da história, mas ele era muito bem preservado, ele praticamente foi destruído por causa de uma explosão. Porque o que eles pensaram? Vou usar aqui como depósito de bombas e armas, ninguém vai atacar porque é um patrimônio histórico. E aí praticamente foi quase que tudo destruído. Foi alvo mesmo, falei, é ali mesmo. Nossa Senhora. E o que eu achei interessante aqui, ó, é esse trecho aqui que ele fala. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias de guerra e por epidemia sem conta. Lembrar que a gripe espanhola foi logo no vamos dizer assim, não tinha nem terminado a Primeira Guerra Mundial ainda, foi quando deu a epidemia da... Foi 1920, tanto é que o pessoal comenta hoje que essa epidemia nossa agora está fazendo 100 anos, né, da gripe da... na verdade, ela começou em 1918. 18, isso. O que se tem é que os americanos que levaram a gripe para o continente europeu, vamos dizer assim, a tese que se coloca hoje, porque ela chama gripe espanhola, mas ela não se limitou à Espanha e nem surgiu na Espanha, né? A gripe espanhola, ela se alastrou por todo o continente europeu e depois praticamente para muitos países no mundo todo, mas ela foi conhecida como gripe espanhola porque só os espanhóis é que, como não participavam da guerra, os espanhóis só é que noticiaram a existência da epidemia. Os demais países todos silenciaram porque eles não queriam causar pânico, você entendeu? E aí muitos morreram não da guerra, morreram da gripe espanhola. Sim. E aí a gente vê que a origem de muitas vezes dessas epidemias e pandemias, ela não se limita apenas ao físico, ela tem origem espiritual. Que aqui fala, penúrias de guerra e por epidemia sem conta, por causa das vibrações mortíferas, as vibrações humanas. Então todo aquele clima criado, né, em função da guerra, é que acabou criando essas epidemias. E o que a gente vê hoje da pandemia que nós estamos passando, muito provavelmente também tem origens espirituais, né? Ela não é só origem material, ela tem origens espirituais também. Lembrando que o clima no mundo, final de 2019, começo de 2020, era quase de guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Fora aquilo que deixa sequela, que vem da época da Segunda Guerra e até hoje sofre, que é o caso do japonês, né? Hiroshima. Aquele bombardeio de Pearl Harbor foi o... Até hoje morre gente de câncer, né? Até hoje morre gente de câncer em função aquela bombinha jogada lá. O japonês também preserva, né? Eles preservam lá também. Questão número 3. Como se encontravam os postos de socorro das colônias naquele período de guerras no planeta Terra? Ele escreve aqui, os postos de socorro de várias colônias ligados a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente.
fomos notificados de que as súplicas da Europa, isso aqui que eu achei interessante, dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o pessoal lá do alto escalão, lá do topo da cadeia, estava extremamente sensibilizado com a guerra, né? Uhum. Os terríveis bombardeiros da Inglaterra, Holanda, Bélgica e França sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias, os nossos mentores espirituais resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Porque a coisa lá estava tão feia que não cabia mais gente, né? Pois é. Aí vem a questão número 4. Por orientação superior, as colônias da América auxiliaram as colônias europeias frente ao grande número de irmãos que desencarnavam nas guerras da Europa. Como foi resolvida a questão da linguagem entre esses dois continentes? Quais lições se pode tirar? Isso também foi interessante, né? Foi um fato novo para mim. Os caras dependiam da língua, né? Dependiam de um enfermeiro, é isso? De alguns enfermeiros? Sim. Para cada grupo de 50 infelizes colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro, um instrutor com quem nós possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque as nossas partes de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Ou seja, os enfermeiros ali faziam esse intercâmbio lá linguístico. É isso? Porque o povo... Aqui todo mundo falando português. Aí vem francês, inglês, alemão, né? Como é que a gente vai falar com esse povo, né? Eu lembrei desse fato, porque no capítulo de ontem, lá na novela lá do Gênesis, é o episódio lá da Torre de Babel, quando Deus, né, a princípio já começa assim, que Deus chega para ver o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, de onde ele está, ele não sabe nada. Não sabe nada. Pô, mas que Deus é esse que não sabe nada, né? Ele que é o criador de tudo, ele não sabe nada. Aí ele chega para ver o povo construindo a Torre de Babel. Aí ele faz lá uma manipulação lá e todo mundo passa a falar línguas diferentes. Aí ninguém mais se entende para construir a torre. O intuito era esse, né? Aí cada um fala uma língua, como é que eles vão se entender, né? Aí produziu desentendimento. Por fim, acabou que pararam de construir a torre, porque não tinha como mais, né? Cada um estava falando uma língua. Essa é a explicação que se dá, né, para como surgiu as diversas línguas do mundo, porque é uma coisa assim óbvia, porque se toda a humanidade surgiu de um homem só, como é que cada povo fala uma língua diferente? Então, alguma coisa tinha que acontecer para eles justificarem por que falam várias línguas, né? Essa próxima pergunta é muito interessante, cara. Muito interessante. Por qual motivo os instrutores mais elevados orientaram para que os desencarnados nas guerras da Europa fossem acolhidos pelo continente americano? Ele deixa claro aqui que, como eram mortes violentas, súbitas, né, instantâneas, o pessoal ficava angustiado, como ele descreve aqui. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Aí lá no final ele remata, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Ou seja, eles estavam afastando, né, o espírito do corpo, né, que é para que isso não interferisse e piorasse mais ainda o clima lá, a sensação, né, na crosta, né, como ele diz ali, energia, uma energia terrível lá no começo, ele fala. Porque aqui fala assim que... Resíduos mentais, né, dos encarnados vigilantes. Para que os seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas, ou seja, para que aqueles espíritos desencarnados ali não continuem alimentando
esse clima negativo, então vamos tirar esse povo aqui por um instante para ver se pelo menos a coisa não piora mais do que já está, né? E aqui eu achei interessante, porque isso tudo é decorrendo de uma pergunta do Vicente, né? Sim, ele pergunta, sim. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Uhum. Então ele não entendeu porque o europeu morrendo ali tinha que ser atendido ali mesmo, né? Essa, vamos dizer assim, é a lógica do médico, né? Porque os dois eram médicos, né? Sim. Então você vai deslocar o pessoal uma grande distância, atende logo ali, né? E aí ele fala, né, que é para afastar mesmo mentalmente os espíritos ali daquela região. E achei interessante que no começo da resposta ele fala assim: nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade. Então vocês veem que lá também a aglomeração é proibida. É proibido. Proibido. Pois é. Seriam fatais à coletividade de espíritos encarnados. Agora, eu entendo assim, você quando afastava o espírito do corpo, né? Na verdade, a interferência era do espírito, né? O corpo já estava inerte, despedaçado muitas vezes. E essa vibração mental do perispírito lá no caso, ela não continua se manifestando lá nos Estados Unidos e não poderia afetar também lá o local? Da mesma forma? Aqui... Você consegue dar uma aliviada no espírito, dizendo, o seu corpo ficou lá para trás, esquece. Porque eu acho que, assim, quando ele fala que, assim, não pese em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas, eu imagino que, assim, ele retirando daquela coletividade ali, ele não vai nem receber influência dos que ainda estão encarnados e nem vai influenciar os encarnados. Encarnados, é verdade. Então é como se fosse dar uma desligada um pouco, né? E aí, uma aliviada na região. Eu assim penso que assim, ele saindo daquela zona de conflito, indo para um outro local, pode ser que aquele local receba a influência daquela coletividade, mas não vai ser tanta. Entendi. Porque ele vai estar fora, né? É igual assim, você briga em família, aí o melhor é você se afastar um pouquinho para serenar os ânimos, né? Ia virar uma via de mão única, né? Só os espíritos iriam interferir na região, mas onde eles estavam era uma via de mão dupla, né? Você tinha tanto pensamento subindo como descendo, aí o pau quebrava, né? Porque aí eles estando afastados, primeiro que eles estariam recebendo uma assistência, né? E segundo, afastado da região, eles não estariam vendo as coisas acontecer. Ok. Então aí, vamos dizer assim, eles se acalmariam um pouco mais, né? Mais fácil até entender, eu não tenho mais corpo, né? Não estava mais vendo, não ficava... faz sentido. Faz sentido mesmo. Entendi. Comente o resultado das guerras para a humanidade. Ele dá uma palhinha aí no... Quer ver? Logo em seguida. Aniceto interveio esclarecendo, ele fala aí. Embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. Interessante isso. A neutralidade é um mito. O insulamento, uma ficção do orgulho político. Isolamento é isolamento, né? Também. Sim. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias do universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra faz sim na mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos de esferas invisíveis. Quem não impunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor, do campo da palavra ou da ideia. É isso aí. Eu achei interessante isso aí. Neutralidade é um mito. É um mito. Isso aí. Não tem como uma nação ser neutra. Mais ainda hoje em dia, né? Já era naquela época e... É verdade. Se a gente
transportar de um pensamento macro em termos de nação para individual, nós não conseguimos viver sozinhos. Porque primeiro que a gente foi feito para viver em sociedade, né? Ninguém é autossuficiente, ninguém consegue sobreviver sem ajuda de ninguém. Então, as nações também não conseguem. Né? Nenhuma nação é autossuficiente em tudo. Todas elas dependem uma das outras. Isso seria, vamos dizer assim, uma forma de dizer, olha, vocês fazem parte aí de um mesmo planeta, vocês fazem parte aí de uma mesma família, né? A raça humana é a mesma família, então vocês têm que se entender, vocês dependem mutuamente uns dos outros. Exatamente. Infelizmente, o ser humano ainda não entendeu isso aí. E aí você vê, por exemplo, o episódio recente aí da saída da Grã-Bretanha da comunidade europeia. É um contrassenso, tá na contramão da história. Porque a civilização toda, ela tende, se você for fazer uma análise, desde que o homem surgiu no planeta, da Idade da Pedra até hoje, a tendência é cada vez mais a união, não a separação. A globalização, né? O mundo está caminhando cada vez mais para a globalização, né? A internet é uma prova disso aí, que a integração de novas informações acontece do outro lado do mundo, instantaneamente o mundo inteiro fica sabendo, ou seja, tem uma atuação. A partir do momento que você sabe que está surgindo, acontecendo alguma coisa em algum outro país, automaticamente você, independente da sua posição no globo, você vai refletir sobre aquilo. Não é? Então o mundo, a tendência é globalizar, e as pessoas têm que sintonizar mais ou menos numa única direção. Pelo menos essa tem sido a direção que o mundo tem tomado. Então é fundamental que as pessoas andem numa direção única, né? Num consenso. Porque vamos lembrar, o homem surgiu na Terra, ele era sozinho. Era ele e ele mesmo. Com o passar do tempo, ele começou a se unir a uma mulher e começou a criar ali uma família. Aí depois essa família se juntou a outras famílias, criou-se comunidades. Comunidades, criou-se cidades, né? Se for ver na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, cidades-estado. De cidades formou-se povos, nações. Nações, hoje, nós estamos vendo blocos econômicos, América do Sul, a Europa. Então, a tendência é, cada vez mais, integração, não fragmentação. Mas só que o Trump está na contramão da história, né? Porque ele provou mais do que nunca que o homem ainda constrói mais muros do que pontes. Nós temos que construir pontes, não muros, cara. É triste, né? É triste a constatação. Infelizmente. O que adiantou derrubar o da Alemanha se ele fez um no México, né? Vai fazer o quê? Pois é. 7. Reflita com o grupo sobre a frase: é da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Daí, logo em seguida, é da lei divina que nos entendemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial, certo? Então, tem que unir, tem que... E se você é responsável por isso, aquele ato de discórdia, você tem vai pagar a sua conta. É como disse lá atrás no texto, né? Um homem perturbaria o contentamento de milhões. Isso. Você começa a dividir, né, com as suas atitudes, e é uma coisa contagiosa, né? Sim. Você citou o Trump aí, você vê o movimento que ele criou nos Estados Unidos. Nossa Senhora. Né? Uma coisa assim surreal que eu nunca vi em toda a minha vida na história. O povo juntar lá, invadir o Congresso e começar a depredar as coisas dentro do Congresso americano. O pessoal até zoou, né? Falando que os Estados Unidos tinha virado a República de Bananas. Exatamente. Olha a situação, olha
olha como uma pessoa pode Exatamente. galvanizar, né? Porque ele não criou isso na mente das pessoas, elas já tinham isso. Ele só praticamente massificou isso. Né? Ele galvanizou esse sentimento que muitos tinham. É como se ele tivesse um drive na cabeça de cada um, né? Fosse despertando aquilo que estava lá dentro, com as palavras dele, né? Fez um download. E depois disso eu não fiz nada. Eu não cheguei, não falei nada. Ainda é cara de pau ainda. Não, é bem simbólico. Não sei se vocês viram aquele rapaz que foi preso, que ele usava um capacete com chifre viking. É bem simbólico aquilo, cara. É o símbolo da barbárie mesmo, dos povos bárbaros. O repórter perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque o presidente me mandou. É o famoso, eu não estou nem aí pro povo, né? Eu quero as minhas vaidades afloradas, né? Eu lembro de ter visto, eu não vou conseguir lembrar da fonte, mas eu lembro de ter visto falando de mensagens que, assim, obviamente que não dá para dizer que é certo, mas de que aqueles povos bárbaros que viveram na antiguidade, aqueles que invadiram o Império Romano, os vikings, todos aqueles povos que faziam barbaridades, muitos estão voltando agora. E aí, quando eu vi o rapaz com capacete viking, falei, olha só que não é que o negócio parece que é verdade. É ele. Não é que ele voltou? O novo viking voltando aí. O viking do século XX. Que coisa, hein? Cada uma que parece até duas. Dizia o amigo. 8. Aniceto, em visita à Alvorada Nova, soube que avançado núcleo de espíritos superiores dos planetas vizinhos determinaram providências urgentes frente às guerras. Quais são essas determinações e como o grupo a entende? O pessoal estava cuidando do lado deles, né? Está descrito aí no parágrafo. A confusão aqui na Terra estava afetando outros planetas. Justamente, ele fala, né? Daí os outros, o rapaz lá falou, vamos interferir aí, avisa seu vizinho lá que o barulho tá chegando aqui. Fala pra ele, para. Dá um jeito aí que tá perturbando a paz aqui, meu. Essa algazarra de vocês, essas algazarra dos terráqueos. Vizinho barulhento, né? Tá atrapalhando os nossos ouvidos aqui. Contenha-se vocês, vocês aí que são da Terra, faz favor aí de, resolve aí o negócio logo, porque tá atrapalhando nós aqui. Determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção do mal que levarmos a efeito. Aí ele arremata com uma frase que chega a ser cômica, né? Somos finalmente a casa grande obrigados a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Pois é. Os caras devem ter botado nos escudos refletores lá, o troço vinha e voltava. Aqui não, violão. Você vê como é que o ser humano é capaz de atrapalhar até outros planetas com suas brigas, né? Isso aí. A Esmalha fala um negócio legal também. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Isso. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. É o viking aí que o Cláudio falou. E dolorosamente para nós estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com Anásis e Caifáses. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais.
esse parágrafo aqui é um banho naqueles que são otimistas, né? Porque frase mais pessimista que essa não tem. Mais retrógrado do que isso aí nós não podemos ser, não. Só se voltar para os macacos lá, pô. Ela puxou lá 2000 anos de história, né? Lá atrás. Porque se a gente for ver, de 2000 anos para cá, evoluímos o quê? Pouquíssima coisa. Evoluiu muito tecnologia, evoluiu muito material. Moralmente, o que a gente evoluiu? Quase nada. Porque aqui ela cita política com Césares, justiça Pilatos, fé dos fariseus. Exatamente, a gente continua praticamente do mesmo jeito. Aí o Alfredo dá uma corrigida na frente, né? Na outra pergunta. A prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Sim. É a única saída, né? Que é da questão 9, como Alfredo descreve a prece nesses tempos de escuridão. Bem se diz, né? Ele diz aí, bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Ou seja, ele descreve também, né? Aí que ele descreve a história da igreja, que o pessoal estava rezando. Sim. Eu acho que é nesse parágrafo mesmo. Sim. É a saída, né? É a solução. Você não tem outra, né? Você vê o egoísmo refletido hoje em dia nessa história da vacina. Tem alguém se preocupando com Haiti, com Costa Rica, com o Sudão? Ninguém, né? Sim, só os países. Esses dias atrás eu vi notícia no jornal que a Grã-Bretanha já encomendou de vacina mais de 400 milhões de doses. É 3 vezes mais do que o número de habitantes da Grã-Bretanha. E o próprio Canadá, se eu não me engano, acho que tem mais que o dobro da população deles. A troco do quê, cara? Que isso? Mas é que os caras já falaram aí, ó. Ô, pessoal mais pobre, se a gente não ajudá-los lá, o negócio pode voltar. O vírus fica rodando lá, se fortifica e vem para cima da gente de novo. Mais forte. Pô, eu até esses dias atrás eu estava assistindo o jornal hoje, aí eu achei assim interessante a frase da Maju, que apresenta o jornal hoje. Ela falou assim que ela mostrou na reportagem dos fura-fila, né? Aí ela falou assim que vacina pouca, meu braço primeiro, né? Por aí, poxa vida, mas é verdade, né? E aí ele descreve aqui que eles fizeram, né? Passaram, né? Pela crosta terrestre. Aí ele fala que ele passou pela cidade de Bristol, na Inglaterra, tal. E aí eles percebem um ponto luminoso no meio dos bombardeios lá. Exatamente. Que aí eles se juntam, né? Algumas pessoas que estavam orando e cantando, né? Cantavam hinos numa igreja. Isso. E aí ele cita, né, que o ministro do culto lá, ele leu a passagem de Atos em que Paulo e Silas cantavam quando eles estavam presos. Isso foi um episódio que eles foram presos na cidade de Filipos. Sim. Os judeus, né, como sempre, incitavam as autoridades contra o Paulo, né, e aí eles acabaram presos. E a cidade de Filipos era uma cidade que vamos dizer assim, os dirigentes da cidade não eram romanos, eram gregos, né? Então eles desconheciam a cidadania de Paulo. Então eles prenderam depois, no dia seguinte, que eles perceberam que Paulo era cidadão romano, eles tremeram de medo, porque... E agora? Eles açoitaram um cidadão romano, eles estavam lascados. Desafiavam os Césares, né? Sem saber. Eles estavam lascados quando os romanos soubessem que um grego chicoteou um cidadão romano. E aí teve episódio lá que teve um terremoto, as paredes da prisão caíram, eles conseguiram se soltar, mas não fugiram. O que eu acho engraçado nessa passagem é isso, eles não fogem. E o carcereiro morrendo de medo, achando que os presos todos tinham fugido, o carcereiro percebe que eles estavam presos ainda, né? Eles não fugiram. Aí ele acaba se convertendo também, aí segue a história. É isso aí. E aí ele fala assim, enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva.
É impressionante isso. Número 10, comente a frase: os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. É isso aí. Os caras se protegiam lá com a alvenaria e o pessoal se protegia com a oração. É. Cada um no seu campo, né? Cada um no seu quadrado. Preciso Aí o cara sofrer. remata legal aqui, né? Para mim, a mensagem que ficou é essa última frase aí: é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Sim. Ou seja, É no sofrimento que você evolui, né? Na verdade, é o mal necessário, vamos dizer assim, né? pela dor, né? Pela dor. A dor realmente modifica, né? Eu não sei se foi Chico ou Kardec que falou que a dor é a nossa maior amiga. Acho que foi Chico, né? Eu acredito que sim. Não menosprezem a dor, não, como é que se diz? Não fiquem blasfemando contra a dor, né? A dor é a sua maior inimiga. Se você passa por aqui só de amor, né? Vivendo, o que adiantou? Porque, vamos dizer assim, a gente ainda, no estágio evolutivo que nós estamos, a gente, na maioria das vezes, a gente só aprende na dor mesmo. É verdade. Sim. Porque é nessa situação que eles estavam vivendo que eles perceberam vamos dizer assim, o valor da liberdade, o valor vamos dizer assim, da convivência. E é por isso que, como você comentou sobre a Alemanha, por isso que os alemães hoje são um povo realmente consciente, porque eles passaram pela situação que eles passaram. Sim. Com certeza, né? Infelizmente, o ser humano ainda dá valor somente quando perde, né? Só Isso quando é uma perde. coisa terrível. Perdeu, você dá valor. Puxa vida. Dá valor, perde. Por aí. Sempre essa frase realmente a gente sempre eu ouço isso aí desde tem um exemplo aqui, né, no capítulo anterior da Ismalha com o marido, né? O que o marido fez com ela, e depois ele ficou desesperado, né? Sim. Era a melhor mulher do mundo. O que eu fiz? Pois é. Precisamos aprender a deixar isso de lado, evoluir nesse aspecto aí, pelo menos. Precisamos dar valor no momento aqui, adequado, né? Não esperar perder para poder dar o valor. Então, aí no nosso capítulo 19, o sopro. Aí a questão número 1, o que é o sopro curador ou soproterápico? Antes de chegar lá, tem a história que eu estava comentando com o Cláudio Leonel aí do transporte. Você prestou atenção aí? Poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Isso. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Eu acho que aqui realmente é como você falou, Alexandra, que deve ser um carro com tração animal mesmo. Pelo menos ele cita, né, a frase adestrado, mas adestrado também pode dar a entender alguém... Condutor experiente, né? Experiente, alguma coisa assim, né? Então, não sei. E o André Luiz já fala, ele não podia caber em meu espanto. É mais uma novidade para ele. Mais um espanto para ele, né? Mais um espanto. Lá empregava um grande veículo de tração animal em trabalho de salvamento nas regiões inferiores e considerasse a dificuldade de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Nessa frasezinha final, assim, dá a entender que realmente não é animal, é algum veículo automotor mesmo, não sei. Aí ele fala que assim, soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se podia imaginar em bases transcendentes do eletromagnetismo. Olha aí, o colchão magnético. Então acho que era algum veículo movido aí ao magnetismo, alguma coisa elétrico mesmo. É um TGV da vida lá flutuando no trilho magnético. Sim. É o futuro do nosso mundo, né? Veículo a gasolina. Sim.
Aliás, esses dias atrás eu vi notícias que, se eu não me engano, acho que a General Motors pretende, a partir de 2035, alguma coisa assim, acabar com um carro de combustíveis líquidos, né? Gasolina, etanol, Sim, só vai produzir elétrico. eu acho que a Europa já tem um projeto que parece para 2025 eles já trocarem toda a frota. Os Estados Unidos também já está caminhando nessa direção. Daqui a pouco chega aqui também. Já existe o carro híbrido, né? Então isso aí já é um grande avanço, né? Já corta metade da poluição. O grande problema do carro elétrico hoje em dia ainda é a bateria, a bendita bateria, né? Porque a autonomia está baixa, a não ser que você faça carros muito pequenos, né? O problema é a autonomia, realmente ainda é muito pouco, mas se a gente lembrar que quando surgiu os primeiros celulares, durava muito pouco a bateria, hoje você tem celular aí que dura aí dias, então... Eles estão fazendo muitos ensaios nos países onde não tem abundância de sol, onde não são tropicais, vai ser um problema, mas nos países tropicais eles estão fazendo experiências com carros com painéis solares. Sim. Solar. Isso. Ainda voltando aí no assunto do carro flutuante, aí, se eu não me engano, a Embraer tem um projeto aí. Tem alguma coisa nessa direção. A Embraer tem um projeto aí. A Embraer tem um projeto aí de alguma coisa meio que flutuante, um carro meio que híbrido aí, não, que desce na horizontal, vertical e anda para cima, para baixo. A conferir, né? A conferir. A Inglaterra já tinha, em 1980, na década de 80, o Alexandre deve lembrar disso, teve uma exposição aqui em São José, uma feira aeroespacial, hein? Eles fizeram uma apresentação aqui num avião inglês, que subia na horizontal, parava, virava o motor e para frente. Isso é na década de 80. O americano já copiou isso aí, ele tinha um problema de abertura da asa dele, dava muito vazamento, mas corrigiram muita coisa já. Acho que o nome desse avião era Harrier, a invenção do inglês, sim, que ele subia. Sim. Isso. Ele gerava o motor para baixo e usava como impulso, né? E depois ele alinhava e ia embora. Sim. Então, tinha muitas partes móveis e aquilo tudo ali estava dando problema, mas evoluiu muito. Deve ser. Eu lembro de ter visto bastante esse é um caça, né? Isso. Durante a Guerra das Malvinas, eu lembro. Isso, exatamente. Mostrava ele no porta-avião, ele descia, subia como se fosse um helicóptero. Realmente era um segredo, assim, guardado não vou nem dizer a 7 chaves, a 70 mil chaves. Os ingleses não davam isso de jeito nem para ninguém. Eles viravam, na verdade, o escapamento do motor para baixo e usavam como se fosse um foguete. E por estar no porta-aviões, ele dobrava a asa, né? Então, muita parte móvel, né? E aí, na questão, o que é o sopro-curador ou soproterápico? Foi mais um espanto do André, né? É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos da colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave tomados de pressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro? Gay. Sim, meu amigo. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo tensiosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente vivemos por lá, perdendo tempo com fantasias, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender essas formas terrestres, toda a extensão desse assunto poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Boa isso aí, soproterápicos. Essa questão surgiu, né, porque como eles iriam passar, vamos dizer assim, pernoitar lá no local, eles não iam direto para a crosta,
Aí o Alfredo ofereceu, né, serviços para os dois ali na colônia de preces, né? E aí surgiu essa questão do tratamento com sopro, né? É. Ele compara o sopro ao passe mais à frente, né? Sim. Isso, mas o nosso interlocutor passou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe, né? E pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis. Também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo a situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige boa vontade humana. Nossos técnicos no assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiência a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. Já está entrando na pergunta 2, né? Ah, sim, já pulou para 2. Ou seja, o sopro, a definição de sopro está aqui, né? Funciona como um passe. Sim. Realmente você tem que estar preparado, né? Você tem que estar em condições. A questão número 2, o que se faz necessário para a prática do sopro curador, tanto para encarnados como desencarnados? Aí vem em seguida aí, né? Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com a abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, com o passe. Pois é. Exato. Agora, imagina o centro espírita, a pessoa for aplicar o passe soprano, a pessoa vai, não escovou o dente hoje. Complicado, né? E aí o André Luiz já ficou perplexo de novo, né? Junto com o Vicente. E o Alfredo explica, isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. Sim. Por isso que se fala muito em sopro divino, né? Uma coisa que se fala muito. Sopro divino. Porque aqui, inclusive, já entra na questão 3, Jesus, além de tocar aos que curava, também se utilizava do sopro divino. Reflita sobre o tema e discuta com o grupo sobre a frase. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Pois é o que se fala também, né? Porque tem passagem no Evangelho que realmente Jesus fala para eles, isso já nos finalmente, né? Não lembro exatamente textualmente, mas ele fala que soprarei o Espírito, né, o Espírito Santo em vocês, uma coisa assim que ele fala. E aí realmente é uma técnica, vamos dizer assim, né? Mais uma vez Jesus atuando como médium, né? Ele não precisava nem ser intermediário, né? Ele já era o próprio poder divino nele, encarnado nele, né? Que aqui fala que o sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Sopro criador da natureza. Porque na Bíblia, a palavra sopro, no original grego, tá pneuma. Então, ele significa vida. Né? Ele tem o significado de vida. Você viu que, inclusive, a polimerização,
é feita através do vento muitas vezes, não só os pássaros utilizam isso, comem sementes e defecam nas regiões, etc. Sim. Entendeu? E o próprio vento, ele polimeriza, Poliniza, né? Poliniza, né? A distribuição de sementes e pólen para outras plantas, etc. Né? E com Sim. isso, né? Eu lembro de ter visto uma reportagem, acho que foi, se eu não me engano, a Cultura, que falava sobre isso daí, né? As flores estando assim altas, né? Bem altas, assim, vinha o vento e levava. Levava o pólen para outras plantas, né? Sim. E poliniza lá. Ele fala mais à frente, aqui no outro parágrafo: esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Sim. Isso, e Deus quando criou Adão, né? No Gênesis, né? No Gênesis fala, quando Deus molda do barro o homem, ele sopra-lhe o fôlego de vida. Uhum. Que para os intérpretes da Bíblia, esse sopro, ele significa a alma. Então, todos que têm alma, ele tem esse sopro divino. Tanto que se a gente for lembrar aí do próprio direito, né? No nosso Código Civil, ele determina que a criança ela só pode ser considerada nascida viva se ela respirou. Uhum. Se a criança já nasce morta, ela não é considerada um ser que nasceu com vida. Ela já nasceu morta. Então, para considerar que a criança nasceu, viveu e morreu, ela tem que ter respirado. Se ela não respirou, ela já nasceu morta. Ela nem nasceu com vida. Por isso que eles chamam de natimorto, né? Sim. Natimorto. Isso tem implicações, inclusive, em termos assim, civis, né, e de heranças, né? Entendi. E aí tem um pedacinho que ele fala da história do ser humano, né? Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. É isso aí. Porque eles ficaram assim, eu acredito que eles ficaram meio assim espantados. Será que isso realmente funciona, né? Podemos fazer isso, né? Temos capacidade para fazer isso. Como tudo tem treinamento, né? Como ele fala lá atrás, técnicos do sopro, etc. Mas é como a mediunidade, ela está na gente, né? A gente desenvolve ou não, né? Porque se a gente for pensar assim, olha, eu não tenho capacidade para fazer isso, a gente não faz nada. Faz nada. Né? Então a gente tem capacidade, nem vamos assim, pode ser de uma forma deficiente, não é aquilo, né, que nós gostaríamos, mas a gente consegue alguma coisinha. Tanto que no finalzinho do Evangelho, acho que Evangelho de João, quando Jesus vai embora, está indo embora, ele fala que ele dava poderes para curar, para fazer um monte de coisa. Então, se os apóstolos não tivessem confiança que eles pudessem fazer alguma coisa, o cristianismo nem existiria. Verdade. Ele fala numa frase na página anterior aí: o bem divino para manifestar-se em ação exige a boa vontade humana. Se você quiser... Isso. Está aqui. Isso. Boa vontade humana. Se você está a fim de ajudar, então vai fazer efeito. Por menor que seja, mas... Sim. Pode ser uma colaboração pequena, mas... importante. Muitas vezes, para aquele que recebe, faz uma enorme diferença. Tem coisa mais gostosa do que uma pessoa chegar perto de você e sair melhor do que chegou, né? A questão número 4, no plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Comente com o grupo sobre esse instrumento de auxílio e seus benefícios.
Tá quase já no finalzinho aí do capítulo. É o que nós falamos, né? Eu acho que se você tiver uma boa intenção, né? Tudo é intenção, né? Como a gente comentou aquela história do cara dar as coisas na frente de todo mundo. Se a intenção dele é incentivar outras pessoas, ótimo. Se não é, tá sabendo o que é. Aí não vai contribuir em nada, né? Se é para se autopromover, se é para se autopromover, não já funciona. É porque nos livros que falam sobre aplicação de passes, é colocado que, na verdade, assim, gestual não é o que importa. O que importa é a intenção. É isso aí. Porque vibração você emite. Então, se você está próximo de uma pessoa, o gesto que você vai fazer com as mãos é o que menos importa. O que importa é a sua intenção de ajudar. Coração, então, a sua né? intenção de ajudar vai transmitir magneticamente, pela proximidade, o auxílio que a pessoa muitas vezes está precisando. E lembrando que, na maior parte das vezes, o auxílio nem vem de você, e você é apenas um canal para o encarnado receber o auxílio. O auxílio está vindo, na verdade, do plano espiritual. Basta você querer, né? Toda boa vontade, né? Você consegue. Pode ser o instrumento, né? Pode ser o instrumento da ajuda. Tanto é que, por exemplo, a palavra pontífice, né, que se dá para o Papa, por exemplo, né? Pontífice é uma palavra que significa construtor de pontes. Legal. E ele vem da palavra latina pontifex, que significava justamente isso. Por quê? Ele construía ponte. O pontifex era um título, era uma magistratura da Roma antiga, né? Entendi. Na época em que Roma era república, vários cargos que eram exercidos pelos antigos reis foram divididos em várias magistraturas. Dessas atribuições que o rei tinha era ser intermediário entre os homens e Deus. Então, isso passou para um magistrado que era denominado de pontífex, ou seja, aquele que construía as pontes entre os deuses e os homens. Então, o médium, nada mais, ele é também um pontífice, porque ele é uma ponte que está sendo intermediário, né? Isso, ele faz a intermediação dentro desse conceito, ele se enquadra perfeitamente, né? Sim. Na verdade, o seu preparo é para impedir que energias negativas que estão aí à vontade, né, façam o papel da energia positiva, né, do bem, né, que o mal não vença o bem, né? Você precisa estar preparado, porque o mal também é forte, né? Qual mensagem mais te tocou neste capítulo? Bom, eu entendi que é a história da boa vontade, né? Muitas vezes a intenção em ajudar pode ser extremamente útil, só a sua intenção. Mesmo que você tenha preparo, né, você consegue. Apesar de que tem uma frase horrorosa que diz que o de bem intencionado o inferno está cheio, né? Mas essa história do bem intencionado você pode estar fazendo para aparecer, foi como o Leonel falou, né? Aí você não é mais um bem intencionado. Você é um fake. É que muitas vezes, vamos dizer assim, essa frase as pessoas falam porque muitas vezes a pessoa quer ajudar, mas muitas vezes a pessoa não quer ser ajudada. Então, é igual aquela outra frase também, né? Que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Então, na verdade, as pessoas elas preferem se fazer de surdas. Então... Mas as pessoas que não permitem ser ajudadas, não se permitem. Elas sofrem demais no momento da vida. E muitas vezes... É mostrado a elas que você precisa, né, do outro. E muitas vezes por orgulho, né? Muitas vezes. Eu conheço gente que é dela, entendeu? A pessoa adora ajudar os outros, mas nunca está precisando de nada. Não, eu tô bem. Até que um dia ela vai para cima de uma cama, né? E aí ela vai ver que precisa ser ajudada. Enquanto era pouca coisa, às vezes uma conversa, né, já deixaria ela melhor, mas aí o Leonel falou uma coisa certa, o orgulho vai falar mais alto.
Fala, não, eu não preciso. Não, tô bem, que isso, tô bem demais. Aí sai dali e chora a noite inteira, né? Não preciso disso não, rapaz, que isso, me resolvo. Só o suficiente. Só o suficiente. Mas chega uma hora que alguém mostra pra ela que não é bem assim, né? A vida mostra. Sobre esse negócio do sopro, o livro do curso de médiums, né? Passes e radiações. Passes e radiações, ele tem uma página aqui. É um capítulo, mas é um capítulo que tem uma página só, que fala sobre o sopro. Né? Aí ele fala que o sopro pode ser quente ou frio, né? Aí a pessoa se aproxima, né, com a boca aberta da parte doente, né? Aí tem um paninho, né? Um paninho para não ir direto o bafo da pessoa, né? Um paninho, tal. Mas é interessante. Mas na prática eu nunca vi, a não ser em centro de Umbanda, né? Centro de Umbanda é muito comum, né? O cara ali com o charuto e ele assopra você. Aquilo é um passe, é o sopro terápico, é o passe soproterápico. Sim, a pessoa só vê a fumaça do charuto, né? Mas não vê o lado magnético que ele está transmitindo, que é o que interessa. Então, vamos dizer assim, que a fumaça do charuto, ele só faz assim a função da pessoa ver algo materializado. Mas não é a fumaça que importa, vamos dizer assim, os fluidos magnéticos que ele está transmitindo através daquele sopro ali. É isso aí. É isso aí, então. Então terminamos aí nosso capítulo de hoje.